Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui um ciclo de aulas de revisão de língua portuguesa para o teste da primeira unidade. Nós sabemos que antes do acontecimento desse evento inusitado, que é o coronavírus, a quarentena e tal, nós estávamos nos preparando para os testes de língua portuguesa, né? Nós vimos o conteúdo fizemos a revisão para o teste, porém o teste não foi realizado por motivo de força maior. Nós estamos agora nós iremos fazer 2 aulas de revisão de língua portuguesa para a gente relembrar o conteúdo do teste, já que ele ficou mais lá para trás. A gente vai relembrar esse conteúdo, nós iremos relembrar em 2 aulas e nós vamos revisar esse conteúdo aí para que quando vocês forem fazer os testes de vocês vão pegar aí na escola os portfólios com o conteúdo dos testes para serem realizados, vocês têm que lembrar aí do que se trata. Então vamos relembrar? Vamos lá. Bom, com relação ao conteúdo de língua portuguesa que será cobrado aí nessa primeira avaliação de vocês da primeira unidade, que equivale aos testes, nós iremos ver hoje os conteúdos relativos a linguagens. E na próxima aula de revisão, que serão 2, nós veremos o conteúdo gramatical propriamente dito. Então hoje nós vamos nos ater aí ao conteúdo que nós já estudamos, que já foi visto, já foi discutido em sala de aula, relativo a linguagens, ok? Bom, nós temos aí com relação a essa parte do conteúdo, linguagem verbal, não verbal e mista. Nós temos a variação linguística e o preconceito linguístico. Vamos rever do que se trata? Bom, linguagem verbal, não verbal e mista. Eu trouxe aí os exemplos para vocês, que nós vimos em sala de aula esses exemplos, para vocês relembrarem, refrescarem na memória de vocês como é que nós trabalhamos com isso. Bom, linguagem verbal, aquela que só se utiliza de palavras, linguagem não verbal, que só se utiliza de símbolos, sons, imagens, e a linguagem mista, que utiliza de ambos os casos. Vamos rever aí item por item, ok? Linguagem verbal. A definição que eu trouxe para vocês de linguagem verbal diz que a linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Então, usamos palavras, é linguagem verbal. Não importa se essa palavra está no papel ou se essa palavra é falada. Não importa se a palavra é escrita ou oral, né? A linguagem oral ou verbal é escrita, qualquer uma dessas palavras aí, contanto que seja palavra, a linguagem está sendo verbalizada. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal. Quando por algum motivo em especial não a utilizamos, então podemos usar a linguagem não verbal. Vamos ver aí quando ocorre a linguagem não verbal. Eu trouxe aí para vocês um exemplo de linguagem verbal, que é um anúncio, não cartaz, que traz aí os nomes das palavras, promoção, liquidação, nome do produto, os números, porém é tudo linguagem verbal, né? Quando a gente está falando de linguagem verbal, os números também estão incluídos, tá, gente? Então, um exemplo de linguagem verbal, cartaz, né? Um texto, um livro, uma revista, uma atividade escolar, um outdoor. Se tivesse só palavras e números, linguagem verbal. O que vem a ser, então, a linguagem não verbal? A definição que nós temos aí é a seguinte: linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, postura corporal, pintura, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais. Quando o cachorro balança a cauda, por exemplo, quer dizer que ele está feliz ou coloca a cauda entre as pernas com medo, tristeza. Ou seja, é uma forma de se comunicar que não utiliza palavras, né? A gente comunica de diversas formas. Você percebe, por exemplo, quando você vê um semáforo e você vê que está vermelho, a cor comunicou o fato, comunicou que o sinal está fechado para os carros. Então, assim, a linguagem não verbal é todo tipo de linguagem que a gente utiliza para passar uma ideia, para se comunicar sem usar as palavras. Sejam eles gestos, imagens, cores, sons, símbolos, etc. Eu trouxe para vocês alguns exemplos também de linguagem não verbal, que são placas de trânsito. Você perceba que elas se utilizam aí de definições de quantos quilômetros, de que você não pode dobrar à direita, de que ali existe uma lombada, ou seja, nós não temos palavras, porém são símbolos que a gente entende o que aquilo quer dizer, só de ver aí esses símbolos, que elas
passam uma ideia, elas se comunicam com a gente de alguma forma sem utilizar palavras. Se nós temos a linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza palavras, e nós temos a linguagem não verbal, que é aquela que se utiliza de gestos, sons, símbolos, cores, sinais, movimentos, o que vem a ser a linguagem mista. O próprio nome já diz, mista. Gente, mista com S. Não existe a palavra mista com X, tá? Lembra isso aí. Bom, a linguagem mista, a palavra mista quer dizer mistura, misturado, né? Então, nós misturamos a linguagem verbal com a não verbal em uma comunicação só. Daí advém a linguagem mista. A linguagem mista, ela se classifica da seguinte forma, se define da seguinte forma. A linguagem pode ser ainda verbal e não verbal ao mesmo tempo, como no caso das charges, dos cartoons, anúncios publicitários que trazem imagens e palavras juntas. Vamos ver um exemplo aí. Nós temos aí uma placa, né, um aviso, que diz o seguinte, aviso, área restrita, somente pessoal autorizado. E uma mão aí, dizendo que é proibido passar, né, pare, dá uma mão aí que está impedindo a pessoa de entrar. Esse símbolo aí a gente já entende que é pare, né? Porém, as palavras estão especificando por que a pessoa tem que parar. Nós percebemos aí que existe a junção da linguagem verbal, as palavras, com a linguagem não verbal. Então, ocorreu o que aí? A linguagem mista, ok? Vimos aí o que é linguagem verbal, não verbal e mista, relembramos aí. Agora nós vamos entrar no campo da variação linguística, certo? Quando nós falamos de variação, nós estamos falando de quê? De variedade, né? A variedade da linguagem. Bom, nós vivemos em um país aí muito extenso, né? Extensão territorial muito grande, e seria impossível nós falarmos a mesma linguagem. Então, nós estamos trabalhando a variação linguística dentro do território brasileiro, ok? Vamos perceber aí quais os tipos de variação linguística que existe na língua portuguesa falada no Brasil. Vamos primeiro definir, claro, o que é variação linguística. De acordo com a definição que eu trouxe aqui para vocês, variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Ou seja, existem aí 4 tipos principais de variação linguística de acordo com a situação, com a região, com de onde a pessoa veio, que educação que ela teve, né, de que momento da história ocorreu essa linguagem. Nós vamos aí ver uma a uma do que se trata. Como nós vimos anteriormente, são 4 tipos: histórica, geográfica, social e situacional. Variação histórica. Nós sabemos que a língua portuguesa, ela veio através de uma mistura de línguas. Sabemos aí que o português, né, os portugueses colonizaram o Brasil. Quando eles aqui chegaram, trouxeram um português, mas não o português que a gente fala hoje, trouxeram o português de Portugal, né, que tem um sotaque diferente e um vocabulário diferente, trouxeram esse português aí, e o que acontece? Eles tiveram contato aí com a cultura que já existia, que já enraizada, que era a cultura indígena. Eles falavam aí vários dialetos de Tupi e Guarani, e houve essa junção aí, primeiramente, da língua do português de Portugal com a língua indígena, né? Elementos aí foram acrescentados, alguns foram retirados, outros foram misturados, foram criados termos novos, e posteriormente houve aí acrescentou-se a linguagem de todos os dialetos dos africanos, dos negros que vieram escravizados para o Brasil, mas trouxeram também o seu idioma, o seu linguajar e a sua cultura. E essa mistura aí criou o português brasileiro. Então a gente entende aí que a língua brasileira foi construída através de uma mistura de idiomas, né? E houve uma variação histórica. Como assim? Bom, nós sabemos que a língua portuguesa do início do século não é a mesma língua que falamos hoje. Ela veio sofrendo aí uma variação histórica, né? Ela foi se modificando, já que nós entendemos que a língua é um organismo vivo, digamos assim, ele não se mantém estático, ele se modifica conforme passa o tempo, né? Conforme muda a situação, nós veremos isso mais para frente. Então a língua sofreu historicamente a sua variação, ela foi se modificando. Eu trouxe um exemplo para vocês aí de uma variação histórica que eu trouxe na sala de aula, né? Que nós temos o seguinte: a palavra você,
que nós conhecemos hoje, ela sofreu uma variação histórica bastante singular e bastante fácil de compreender. No início da colonização, no início do século, falava-se vós me sei, que era a forma da gente se referir a alguém, falar com alguém. Vós me sei, né, como estás? Então, essa era a forma de tratamento pessoal mais íntima, né, das pessoas que tinham uma educação, tinha aí um conhecimento, um estudo, né, sabia dominar a língua de certa forma. Porém, os escravos, os índios, as pessoas que não tinham cultura, não tinham educação, reproduziam da seguinte forma: vosso ser, né? Vosso ser também. Então, assim, havia essa variação aí, só que ao longo dos tempos, essa palavra ela foi sendo modificada, né? Passou a ser você, né? E esse você também sofreu uma variação, porque também pessoas sem muita instrução também falavam que ou ser, ou dependendo da religião, né? Ou ser, que é uma variação de você. E hoje em dia é muito comum a gente falar ser, né? E não quer dizer que a pessoa não tem estudo, tem a ver com a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial, que a gente vai ver mais pra frente do que se trata, que a gente fala, você tá bem? E aí, você foi lá? É comum falar ser, né? E existe também uma variação desse você, que é o internetês, né, que algumas pessoas chamam de internetês, que é a linguagem usada na internet, onde você é apenas duas letras, VC. Né? Perceba aí que esse mesmo termo, esse mesmo comprimento aí com as pessoas, sofreu essa variação histórica, veio se modificando ao longo dos tempos. Variação geográfica. O que vem a ser? Nós sabemos que, como eu havia dito no começo desse conteúdo, o Brasil tem uma extensão muito grande, então seria muita ingenuidade nossa acreditar que todas as pessoas, todos os brasileiros falariam ou falam da mesma forma. Nós sabemos que isso não acontece. Nós sabemos que há um linguajar próprio de cada região do país, de cada cidade até, né, de cada parte aí do nosso extenso território brasileiro, existe uma variação geográfica muito, muito grande. Fala-se de um jeito no Nordeste e fala-se de outro jeito no Norte, no Sudeste, no Sul. São sotaques, né? É um vocabulário diferente, termos diferentes, maneiras de falar diferentes, o fonema que se pronuncia é diferente, né? Então a gente entende aí que isso se trata de uma variação geográfica, tem a ver com a região do país em que a língua brasileira é falada. Eu trouxe um exemplo aí, uma charge aí, um exemplo bem humorado aí que diz o seguinte: nós temos aí o gaúcho, né? Como é que o gaúcho fala? E essa é a guria que te falei, e bate, o que foi? Né? Esse bate, né, guria, são termos, gírias, palavras usadas pelos sulistas. Né? E nós temos aí provavelmente um baiano, né? Pela roupa dele a gente entende que é um baiano de Salvador, soteropolitano, já que nós sabemos que os baianos também dentro do nosso estado falam de formas diferentes. Conquista é um exemplo disso, nós falamos diferente de Salvador, por exemplo. Nós temos aí um soteropolitano, um baiano, que diz, oxe, lá ele. E parece que eu ouvi a galera do trio me chamando. Então a gente percebe que realmente é um soteropolitano. Esse oxe, lá ele é uma expressão típica de Salvador, mas os baianos falam oxe de uma forma geral. Nós falamos oxe também, oxe, né? Rapaz, assim, né? Então nós temos aí um sotaque baiano também bem peculiar. É um exemplo apenas que eu trouxe, mas nós temos os mineiros que falam diferente, um cadim, né? Nossa, nós temos aí o pessoal do Ceará que fala arriégua, macho. Então, assim, existe uma variação muito grande. Nós temos os cariocas, né, com o seu vocês, né, esse sotaque arrastado. Nós temos os paulistas, né, com ora meu. Temos aí vários sotaques brasileiros aí, que se trata da variação geográfica, ok? Variação social. Nós entendemos que da nossa língua, ela varia conforme o nível social do indivíduo. Nós sabemos que a sociedade se divide em classes sociais. Seria ingenuidade de acharmos que isso não acontece, apesar de que o ideal seria que as pessoas fossem consideradas todas iguais, mas nós sabemos que não é isso
que acontece na prática, né? As pessoas têm educações diferentes, têm níveis de estudos diferentes, têm condições financeiras diferentes, né? São criadas de uma forma ou de outra, o núcleo social do qual ela advém influencia diretamente também na sua linguagem, né? Então nós temos aí, por exemplo, eu trouxe esse exemplo para vocês, que é o seguinte: nós temos aí um advogado, né, um jurista, né, dizendo: o réu vive de espártula, tanto que é notória sua cacosmia, ou seja, termos jurídicos, né? Nós entendemos que pessoas que têm um nível, um estudo no nível acadêmico, quanto maior o nível, isso não é uma regra, mas quanto maior o nível de estudo da pessoa, se a pessoa tem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou se a pessoa não tem o ensino fundamental, por exemplo, isso influencia diretamente no linguajar dela, tanto no seu vocabulário, quanto na forma que ela pronuncia as palavras. Então a gente entende que quanto mais a pessoa tem estudo, mais ela domina as regras da gramática, da norma culta, né, da gramática, e mais ela fala corretamente, digamos assim. Nós vamos mais para frente falar sobre esse conceito de falar certo e errado. Mas a gente entende que quanto maior o nível social, mais a pessoa fala da forma que a gramática normativa traz como correta. Existe variação social também, não só com relação a poder aquisitivo, nem a nível de estudo. Nós temos também com relação aos grupos, né? Os grupos sociais. Como assim? Os skatistas, os roqueiros, os evangélicos, os jovens, os idosos, as crianças, são grupos sociais específicos que entre si eles têm um certo linguajar específico, né? Um certo dialeto que só eles entendem. Nós temos aí uma conversa de um surfista: oi, rapazes do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Dialeto de surfista. Todo cheio de gíria, né? Termos aí que eles usam entre si. Então percebam que a variação social não é só com relação ao poder aquisitivo e ao nível de estudo, mas também aos grupos sociais a que a pessoa pertence, certo? Variação situacional. O nome já diz, nós estamos falando de situação. A gente sabe que nós não utilizamos o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de vocabulário em todas as situações do nosso dia a dia, da nossa vida. Apesar de que nós conhecemos o linguajar formal e o mais informal, a depender da situação que nós encontramos, nós escolhemos o vocabulário que nós vamos usar, que se adequa àquela situação específica. Por exemplo, eu, enquanto professora de língua portuguesa, no momento que eu estou dando as aulas, eu procuro utilizar uma linguagem mais formal, mais correta, já que eu estou passando o conhecimento de como a linguagem deve ser falada. Eu estou numa situação de trabalho, onde eu devo usar uma linguagem mais formal. Eu não vou usar essa mesma linguagem quando eu estou falando com uma amiga pelo WhatsApp, ou quando eu estou falando com um familiar, ou com um filho. Às vezes a gente usa termos mais carinhosos, mais descontraídos, presta um pouco menos atenção nas regras gramaticais, não é que a gente fala certo ou errado com uma pessoa ou com outra, a gente só não usa as palavras de uma maneira tão formal quando a gente está em situações informais, né? Você mesmo pense aí, você não usa a mesma linguagem com a sua mãe, com o seu colega, com o seu professor, com um membro da igreja que você frequenta, ou com um amiguinho, com o seu vizinho, ou quando você está na internet, quando você está trocando mensagens via aplicativos, ou quando você vai fazer uma redação para um trabalho. A escolha da linguagem é diferente, varia conforme a situação, certo? Nós temos aí um exemplo também bem humorado, nós temos aí os pais falando com o filho: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Né? Eles utilizaram aí uma linguagem um pouco mais formal, uma linguagem da gramática da norma culta. E aí ele responde bem humoradamente, aí, né, a graça da charge é essa, ele responde para os pais com os mesmos termos que ele usa em aplicativos de mensagens. Não, é verdade. Então, assim, nós percebemos que essas palavras aí que ele utilizou, dessa forma que ele colocou, ela é vista nos aplicativos de mensagem e não na linguagem falada do dia a dia. É o chamado internetês, né? Nessa situação específica não é errado você usar BC, beleze, não, com esse N-A-U-M, né, não. Então, assim, conforme a
a situação, a linguagem varia, ok? Bom, foram esses 4 tipos de variação linguística principais que nós vimos: histórica, geográfica, social e situacional, ok? Vamos ao próximo tópico. Preconceito linguístico. Foi um tema aí bastante debatido em sala de aula, nós falamos bastante a respeito, nós ouvimos aí a opinião de vocês, todo mundo entendeu do que se trata, nós vamos relembrar aí esse conceito. O que é preconceito linguístico? O preconceito linguístico é fruto de uma visão de mundo estreita, inspirada em mitos e superstições que tem como único objetivo perpetuar os mecanismos de exclusão social. Ele é alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é certo e o que é errado. Como assim? Bom, primeiro que todos nós sabemos o que é preconceito, né? Quando você tem preconceito com relação a alguém ou alguma coisa, você julga aquilo sob o seu ponto de vista, né? Vendo apenas o seu lado e acha que você está sempre certo e a pessoa, o jeito que a pessoa é, o que ela fala, o que ela diz ou o que ela usa está errado, né? Você ter preconceito é você conceber antecipadamente, pré-conceber alguma coisa, alguma ideia, por isso o pré-conceito. Quando você tem um preconceito linguístico, nós dizemos que você está discriminando uma pessoa pela maneira como ela fala. É o preconceito relativo à linguagem da pessoa. Então, nós temos aí alguns tipos de preconceito, por exemplo, na variação geográfica ocorre o preconceito linguístico. Por exemplo, se nós temos contato com uma pessoa que veio de outra região e fala de um jeito muito diferente da gente, a gente acha engraçado, né? Algumas pessoas acham, descriminaliza, ridiculariza, fica debochando da pessoa porque ela fala com aquele sotaque, aquelas palavras, fala daquela forma. Isso é um preconceito linguístico, é você discriminar a pessoa só porque ela fala diferente de você. O mesmo acontece com relação à variação social. Se você tem contato com alguém que não fala o português padrão, né, o português gramatical considerado correto, você descriminaliza a pessoa por isso, você está tendo preconceito linguístico. Alguns estudiosos mais contemporâneos, estudos mais recentes, as gramáticas mais recentes e os livros de língua portuguesa batem muito nessa tecla. Não é o ideal nós dizemos que essa forma de falar está correta e essa está errada. Nós dizemos assim, que existem variações, né? Talvez a pessoa não tenha tido oportunidade de aprender aí o português gramatical, o português normativo, a linguagem padrão, e por isso ela fala com uma variação não muito adequada, mas isso não quer dizer que nós temos que ter preconceito em relação a ela. Eu trouxe aí alguns exemplos, né, bem humorados para explicitar como é que ocorre esse preconceito linguístico. Nós temos aí uma garota que encontrou um rapaz, né, de boa aparência, boa pinta e tal, se interessou por ele. Quando ele foi conversar com ela, oi, tem problema se nós bater um papo? Então, ele falou aí com a variação linguística e não padrão, né, falou errado, de certa forma assim, né, utilizou as palavras de uma forma incorreta. Ela já se assustou e saiu correndo, e o cara ficou sem entender nada, porque quando nós vamos conversar com alguém, se alguém fala de uma forma muito incorreta, isso de certa forma é meio frustrante e até assusta em alguns casos, como nesse caso aí da menina que se interessou pelo rapaz, mas percebeu que ele falava muito errado e saiu fora. Outro exemplo bem humorado é uma entrevista de emprego, né, que é uma situação formal, onde a pessoa tem que usar a linguagem padrão, a linguagem correta, digamos assim. Nós temos aí um senhor entrevistando uma mulher que supostamente está se candidatando ao cargo de secretária, e ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Ou seja, ela se diz poliglota. E ele pergunta: e o português? Aí varia. Essa expressão varia não faz parte da língua padrão, do português normativo, né? Seria o quê? Varia, né? O correto seria dizer varia. E ela disse varia, aí na entrevista de emprego, que é uma entrevista que tem que ter linguagem formal, ela já passou em imagem negativa aí, que acontece quando tem preconceito linguístico. Provavelmente esse senhor não vai contratá-la, já que ela fala o português errado.
digamos assim. Isso é preconceito linguístico, é você preconceituar uma pessoa por ela falar diferente de você, de certa forma, em alguns momentos certo e errado, ou então simplesmente porque ela tem um sotaque diferente do seu. E como todo tipo de preconceito, não é legal nós termos preconceito linguístico, né? Nós devemos evitar aí termos esse tipo de comportamento, ter preconceito linguístico com relação a alguém, e a princípio nós temos que manter aí o respeito, que eu acho que é o primordial em todas as situações e relações humanas. Para que não haja o preconceito, é preciso que haja o respeito, inclusive com relação à forma com que a pessoa fala e se comunica com você, ok? Com relação a esse conteúdo, né, sobre as linguagens, caso vocês tenham alguma dúvida, né, para relembrar melhor o conteúdo, não tenha entendido alguma coisa muito bem, não tenha se lembrado muito bem desse conteúdo, queira tirar mais alguma dúvida, queira mais alguma informação com relação a esse conteúdo, já que nós estamos falando de revisão, é preciso que não haja dúvidas, né, que você entenda, compreenda corretamente o assunto para ir bem na avaliação. Caso tenha alguma dúvida, pode me chamar aí pelo WhatsApp, que eu vou estar à disposição de vocês para tirarem suas dúvidas. Com relação à nossa agenda, ela vai da seguinte forma: serão disponibilizados, juntamente com essa aula de vocês aí, exercícios de revisão relativos a esse conteúdo, dessa primeira parte da revisão de hoje, sobre linguagens, linguagem mista, verbal, não verbal. Nós temos aí variação linguística e preconceito linguístico. Sobre todos esses itens da aula de hoje, vocês terão atividades relativas a eles, que nós iremos aí enviar as correções para vocês na próxima aula. E a segunda parte dessa revisão será com os tópicos gramaticais referentes ao conteúdo da primeira unidade, que nós estudamos, assim, digamos, presencialmente, antes de ocorrer, infelizmente, esse período de quarentena. E nós estamos revisando aqui agora para que vocês se saiam bem na avaliação. Então, por hoje é só. E até a próxima aula, pessoal.